Tenho 34 anos e desapareci da vida da minha noiva de 33 após ela pedir um relacionamento aberto temporário antes do casamento e me trair quando eu neguei. Já reescrevi essa história várias vezes tentando encurtá-la, mas ela é longa. Desde que éramos crianças, estou buscando conselhos sobre o que fazer quando voltar para casa em 2 dias. Vou mudar todos os nomes, claro, e peço desculpas pelo tamanho da história. Ain e eu somos amigos desde a infância, nossas famílias sempre foram muito próximas. Crescemos juntos e começamos a namorar na adolescência, como se fosse algo natural para todos, até mais para nossas famílias do que para nós mesmos. Quando comecei o mestrado, precisei me mudar para outra cidade, enquanto a Jin permaneceu em nossa cidade natal cursando enfermagem. Depois de um ano de relacionamento à distância, decidimos tirar a pressão do namoro e seguir apenas como amigos. Mesmo assim, permanecemos melhores amigos, ambos namorando outras pessoas, mas com a sensação de que, eventualmente, acabaríamos voltando a ficar juntos. Após me formar, permaneci na cidade onde concluí o mestrado e comecei a trabalhar. Esperei ansiosamente por uma transferência para voltar à minha cidade natal, e quando consegui, fiquei eufórico. A G estava em um relacionamento de longa data com um cara legal, mas parecia que ele desconfiava da nossa amizade, e eu, respeitando isso, me afastei. Mesmo assim, ainda mantínhamos contato algumas vezes por ano. Meu mentor, Paulo, de 44 anos, se tornou um grande amigo e me ensinou os segredos da profissão. Um dia, ele me chamou para conversar e mencionou uma vaga no exterior por 2 anos, que em breve seria aberta. O salário não era incrível, mas todas as despesas estariam cobertas, e eu teria a chance de viajar por diferentes cidades da Ásia. Após pensar um pouco e discutir com amigos e familiares, decidi aceitar a oportunidade. Paulo explicou que já tinha passado por algo semelhante e isso impulsionou sua carreira. Com isso em mente, embarquei nessa jornada. O primeiro ano foi difícil, adaptando-me à cultura e às normas sociais não só no Japão, mas nos outros países que visitei. Algo que me surpreendeu foi como as mulheres eram abertas e interessadas em estrangeiros, o que me levou a ter algumas amigas com benefícios, sempre deixando claro que não procurava nada sério, já que minha estadia seria temporária. No fim, acabei ficando por mais 2 anos. Paulo me visitava algumas vezes, tanto de férias quanto para supervisionar o trabalho, e admito que tivemos algumas experiências curiosas. Momentos de diversão em algumas cidades, como inglês nas Filipinas, e outros lugares marcaram minha experiência. Quando o contrato chegou ao fim, voltei para casa e consegui dar uma boa entrada em uma casa nos arredores da cidade. Depois de viver em uma cidade com 37 milhões de habitantes, eu precisava de um lugar mais tranquilo. Estava em casa há cerca de 1 mês quando, durante uma visita aos meus pais, reencontrei a G. Ela havia terminado com o namorado há 1 ano e nossas conversas começaram a ficar mais sérias, apesar de sempre termos mantido contato ao longo dos anos. Acabamos retomando o namoro. Me segurei para não ir direto para a cama com ela, por mais que desejasse, porque estava receoso do que poderia acontecer. Durante o tempo que passei na Ásia, desenvolvi uma espécie de vício em manter várias parceiras, e estava tentando controlar esse impulso antes de assumir algo mais sério com a G. Claro, todos, inclusive ela, sabiam que eu tinha saído com outras pessoas, mas nas redes sociais havia algumas fotos minhas com mulheres diferentes. Minha mãe me chamava de galinha às vezes, o que, sendo sincero, me incomodava um pouco. Foi nesse ponto que as coisas começaram a desandar. A G e eu acabamos dormindo juntos, e para minha surpresa, ela ficou muito chocada. Ela disse que eu estava diferente, que nunca havia sido assim antes. O que ela quis dizer era que eu havia ganhado muita experiência, para dizer de forma educada. Ela me fez algumas perguntas, e admito que não fui 100% honesto. Não revelei o número exato de parceiras que tive, porque mesmo que eu dividisse o número por 3, ainda pareceria assustador. Embora eu não tivesse dúvidas de que poderia ser fiel a ela, a dúvida que plantei naquela noite acabaria gerando problemas mais à frente. Claro, nossas famílias ficaram eufóricas com a notícia de que estávamos juntos novamente, era algo que todos esperavam. Estávamos indo muito bem. Depois de conversar com os pais dela, pedi sua mão em casamento. Ela se mudou para minha casa e tudo estava perfeito. No entanto, havia alguns sinais de alerta que começaram a surgir, como ela perguntar repetidamente se eu estava feliz com ela. Avançando para dezembro de 2019, o casamento estava marcado para junho de 2020, e todos sabemos o que aconteceu em 2020. O Natal foi ótimo, mas logo antes do Ano Novo, tivemos o primeiro grande problema.
Eu estava trabalhando no computador, enquanto a G e sua prima Tammy, de 32 anos, estavam planejando detalhes do casamento. Conheci a Tammy desde a infância, éramos próximos. A G me chamou para conversar, e a Tammy foi para a sala, sentando-se no sofá. Eu queria conversar na mesa, mas a G começou dizendo que eu não deveria interromper ou surtar. Ela começou a falar sobre nossa diferença de comportamento no quarto e disse que acreditava que eu não estava satisfeito com ela, que eventualmente eu acabaria traindo, e que não queria que nossos futuros filhos e relacionamento fossem destruídos por uma possível traição. Naquele momento, eu já estava pensando que ia levar um fora, e, justo quando achei que não podia piorar, ouvi aquela voz de um comercial na TV. Minha cabeça estava a mil, mas ainda havia mais. A G me perguntou se eu consideraria abrir o relacionamento para que ela pudesse adquirir mais experiência e, com isso, se sentir menos insegura. Ela me garantiu que eu não precisava me preocupar, pois eu era o único homem que ela amava, e foi por isso que nenhum dos outros relacionamentos dela tinha chegado ao casamento. Eu até entendi esse ponto, porque senti o mesmo. No entanto, achei que ela só podia estar brincando. Isso não podia ser sério, certo? Como essa conversa aconteceu há mais de 1 ano e meio, vou tentar lembrar os principais pontos. Ela explicou que ficaria apenas com pessoas aleatórias, nunca com alguém que conhecêssemos ou com quem trabalhássemos. Não seria mais de uma vez com a mesma pessoa e não haveria qualquer vínculo emocional. Eu fiquei em choque, pensando, o que está acontecendo? Quando percebi que ela estava falando sério, perdi o fôlego. Não sabia que era possível o coração parar e ir direto para a garganta. Não sou agressivo nem violento, mas naquele momento comecei a gritar. Estava tentando entender como chegamos ali. A Tammy ainda estava por perto, então gritei, Tammy, foi você quem colocou essa ideia na cabeça dela? Ela respondeu que só estava ali para apoiar a G. Nossa, muito obrigado por isso. A G então disse que eu também estava livre para fazer o que quisesse, seguindo as mesmas regras. Eu disse que não queria. Estava tão furioso naquele ponto que até agora, escrevendo isso, sinto a mesma raiva. Então eu disse, não quero aventuras casuais, eu só quero uma pessoa. Ela perguntou, quem? Olhei na direção da Tammy, sem encará-la diretamente, e disse, quero transar com a Tammy agora. Isso causou uma reação imediata na G, e a Tammy ficou claramente desconfortável, corando de surpresa. A G respondeu, não, isso é nojento. Ela é da família e alguém que nós dois conhecemos. Eu estava mergulhado num mundo surreal. Como chegamos a esse ponto? Discutimos um pouco mais. E eu disse que, se ela seguisse com essa ideia, o relacionamento acabaria. Eu era totalmente contra e disse que amava, que poderíamos superar qualquer coisa juntos, menos isso. Saí furioso, peguei meu travesseiro e fui para o quarto de hóspedes. Consegui ouvi-las conversando lá embaixo por um tempo, mas não consegui entender o que diziam. A conversa durou cerca de 1 hora, mas eu mal dormi aquela noite e cheguei ao trabalho destruído no dia seguinte. A G começou a trabalhar em turnos noturnos naquele dia, então, pelo menos, não ficaríamos em casa juntos por um tempo, o que nos daria a chance de esfriar a cabeça e revisitar o assunto depois. Ela sempre deixava o jantar na geladeira para mim com um bilhete dizendo eu te amo. Ela também mandava mensagens regularmente, mas eu mantinha minhas respostas curtas. Na quinta-feira da semana seguinte, durante o turno noturno dela, fui ao computador para trabalhar em alguns arquivos e percebi uma notificação de e-mail na conta dela. Era uma reserva para um hotel próximo ao meu escritório, um que eu conhecia bem, já que costumava ir lá com colegas de trabalho. Ela deveria estar trabalhando, mas talvez estivesse querendo se desculpar e me surpreender com uma noite especial. No dia seguinte, fiquei esperando uma mensagem ou ligação com convite, mas a única mensagem que recebi foi perguntando como estava meu dia. Mais tarde, ela comentou que estava feliz por ter apenas mais uma noite no turno noturno. Isso não fazia sentido, pois como ela teria mais uma noite de trabalho e uma reserva de hotel ao mesmo tempo? Fiquei extremamente estressado no escritório e, sem saber o que pensar, comecei a procurar perfis em sites de encontros, especialmente sem fotos, mas não encontrei nada. O Paulo apareceu e perguntou se eu queria sair para almoçar. Ele notou que eu estava um caco e perguntou o que estava acontecendo.
O Paulo é daqueles caras que acreditam firmemente na filosofia de que os homens devem seguir seus próprios caminhos, mas ele sempre apoiou meu relacionamento com a G. Ele sugeriu que almoçássemos em algum restaurante de hotel, e, claro, tudo que eu pensei foi não naquele hotel. Ele não sabia sobre a situação, então concordei. Fomos almoçar, mas eu estava tão abalado que não consegui comer nem beber. Ele me disse que eu não conseguiria trabalhar daquele jeito e sugeriu que tirasse um tempo, fosse pago ou não. Respondi que não conseguia mais ficar em casa, não queria ver a G, e uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo isso não era verdade. Voltei para casa correndo, coloquei o máximo de coisas que consegui no carro e retornei ao escritório. Paulo sugeriu que fossemos até o hotel para ver se ela faria o check-in. Eu não sou nenhum detetive, sou mais como um inspetor closeal, resistindo à ideia, mas precisando da verdade. Nos acomodamos no bar do hotel, e comecei a beber, ainda esperando que fosse um grande mal-entendido. Por volta das 18h30, Paulo me tocou no ombro, e lá estava ela na recepção, fora de uniforme. A raiva e a tristeza tomaram conta de mim, mas eu não sabia o que fazer. Esperamos cerca de 10 minutos após ela pegar o elevador, e então fomos até a recepção. Pedi à recepcionista que me transferisse para o quarto da G. Assim que o telefone tocou e ela atendeu, comecei a gritar. Ela parecia confusa, mas eu estava fora de mim. Disse a ela que havia avisado, que se ela fizesse isso, nosso relacionamento estaria acabado. Cancelei o casamento e disse que tudo estava terminado, então desliguei rapidamente. Saí de lá sem saber para onde ir, voltei para a casa do Paulo e meu telefone não parava de tocar. A única pessoa para quem liguei foi meu pai. Expliquei a situação de forma mais leve, sem entrar em detalhes explícitos, e disse que precisava sair da cidade por um tempo. A conversa foi curta, e me sinto mal pela forma como falei com ele. Durante os 2 dias seguintes, meu telefone não parou de tocar. Todos no mundo pareciam estar tentando falar comigo, mas eu não atendia. Não sabia o que fazer, me sentia como se estivesse caminhando debaixo d'água. Paulo mencionou que eu deveria resolver algumas questões financeiras para me proteger, mas isso estava longe dos meus pensamentos naquele momento. A casa, o casamento, os empréstimos do carro. Nós tínhamos contas separadas para o casamento e outra para as despesas da casa, mas naquele momento, eu mal conseguia pensar em qualquer coisa. Enviei um e-mail dizendo que aquela seria a nossa última comunicação e que eu estava saindo da cidade por um tempo. O casamento e tudo mais estava cancelado. Liguei novamente para o meu pai e conversamos por um longo tempo. Ele estava devastado, mas entendeu que eu precisava de espaço e tempo. Ele ainda nutria esperanças de que pudéssemos resolver as coisas. 10 dias depois, peguei um voo para Bali. Não respondi a nenhuma das mensagens ou e-mails dela, ou de qualquer outra pessoa. Não sei se ela saiu do hotel naquela noite ou se ficou, e, para ser sincero, não me importava. Cheguei a Bali e me entreguei à bebida por um mês inteiro. Desconectei-me de tudo, exceto das ligações para o meu pai e das questões relacionadas ao trabalho. Nem me importava se acabasse sendo demitido. Gostaria de dizer que aproveitei a viagem, mas, na verdade, a maior parte do tempo estive bêbado. Sentia uma mistura de raiva, vergonha e ódio pelo que havia acontecido. Mantive contato com o Paulo para falar sobre minha licença, e após 3 semanas ele me perguntou se eu poderia voltar a Tóquio para resolver algumas pendências. Conversamos sobre o novo vírus que estava se espalhando pelo mundo, e eu comentei que talvez fosse hora de voltar ao Canadá para organizar minha vida, já que havia rumores sobre possíveis lockdowns. Voltei a Tóquio no dia 1º de março e, apesar de ser pouco trabalho, foi bom retornar à rotina. Quando começaram a circular informações sobre os lockdowns, o Paulo sugeriu que eu voltasse ao Canadá, mas eu disse, isso vai durar só de 30 a 60 dias. Precisava de mais tempo para planejar meus próximos passos. Porém, 30 a 60 dias passaram, e acabei ficando no Japão por mais um ano, até ser vacinado. Nessa altura, já não tinha mais vontade de voltar para casa. Minha casa estava alugada e, embora eu mantivesse contato com minha família,
recusava qualquer notícia ou informação sobre ela. No dia 21 de setembro, recebi a notícia de que meu pai havia sofrido um ataque cardíaco. Ele estava bem, mas precisaria passar por uma cirurgia de ponte de safena tripla. Embora a cirurgia não seja tão arriscada quanto era há 40 anos, eu ainda queria vê-lo, por precaução. Sabia que, ao voltar para casa, enfrentaria o caos, e essa era a última coisa que eu queria. Só queria ver meus pais e agradecer ao Paulo por tudo que ele havia feito por mim, mesmo eu tendo agido de forma egoísta. No entanto, sabia que acabaria vendo a G, e não fazia ideia de como me sentiria ou o que pensaria. Desculpe pelo tamanho do texto, ainda assim, deixei muita coisa de fora. Qualquer conselho, dica, ou até críticas seriam bem-vindas. Estou embarcando em 4 horas e chegarei em cerca de 24 horas. Após o pouso, fui direto ver meu pai. Ele parecia bem e estava até otimista com a cirurgia. Minha mãe estava visivelmente preocupada, mas também bem. Passei quase as primeiras 24 horas ao lado do meu pai, e conversamos sobre tudo, exceto os assuntos mais pesados, porque não queria deixá-lo estressado. Disse a ele que estava ali por ele, mas que também estava aproveitando a viagem para reorganizar minha vida, fechar algumas portas e abrir outras. No segundo dia, encontrei o Paulo em um bar, perto do escritório. Ele já estava bebendo quando cheguei. Conversamos sobre várias coisas, desde o estado de saúde do meu pai até o trabalho. Em determinado momento, o Paulo me perguntou se eu tinha tido algum contato com a G, respondi que não, e então ele me informou que o chefe, que vou chamar de o velho, queria me ver, mas que, devido à situação do meu pai, isso poderia esperar. Eu sabia que estava encrencado e disse ao Paulo que era melhor resolver logo isso. Eu tinha uma lista de coisas para acertar naquele mês, e encontrar a G estava entre elas. Entrei no escritório pela primeira vez em sei lá quanto tempo. Muitas pessoas que eu conhecia já não estavam mais lá, havia algumas caras novas, mas os de sempre ainda permaneciam. Alguns me cumprimentaram com acenos de cabeça. Subimos até o escritório do velho. Nunca tinha estado lá antes. Entramos, e ele nos fez sinal para nos sentarmos. Eu nunca havia conversado com o velho antes. Ele costumava circular pelo escritório de vez em quando, mas as pessoas se afastavam dele como se ele fosse Moisés abrindo o mar vermelho. Foi assim que a conversa aconteceu. Bom dia, senhores. Esta é uma reunião fechada, e tudo que for discutido aqui é confidencial, blá blá blá, começou o velho. Ele desabafou sobre responsabilidade e dedicação, e, admito, ele tinha alguns pontos válidos. Depois, olhou para o Paulo e perguntou por que deveriam me manter na empresa. O Paulo respondeu, ele faz um ótimo trabalho, salvou várias contas e conquistou muitas novas. Além disso, não conseguimos encontrar ninguém para fazer o trabalho por 20% abaixo do valor de mercado, como estamos pagando a ele. Eu pensei, o quê? Então, tanto Paulo quanto o velho começaram a rir como loucos, como naquela cena do bar no filme Os Bons Companheiros. O velho enxugou uma lágrima e disse ao Paulo, é por isso que você é o melhor vice-presidente que temos. Embora eu ganhe um bom salário, naquele momento, me senti completamente desvalorizado. O velho então se inclinou para a frente, olhou para mim e disse, escuta, garoto, sei que você teve alguns problemas com sua mulher. Então, vou te dar um conselho. Ele citou o nome de algum cara, e, embora não me lembre palavra por palavra, a ideia era mais ou menos assim, Deus dá às mulheres sobrancelhas, e elas as arrancam e desenham outras. Deus dá a elas um rosto, e elas pintam outro por cima. Deus dá seios, e elas compram sutiãs push-up. Deus dá um corpo, e elas ainda compram roupas para mudar essa forma. Se o próprio Deus não pode agradá-las, como você poderia? Aquilo mexeu com a minha cabeça. O velho então olhou para o Paulo e disse, posso confiar que você vai lidar com isso de forma adequada? Sua mãe me mataria se eu tivesse que te demitir. Foi aí que percebi que eles eram parentes. Quando saímos, olhei para o Paulo e disse, e 20% a menos, sério.
Ele colocou o braço em volta de mim e respondeu: não se preocupe com isso, eu te cubro. Perguntei então: estou sendo demitido ou disciplinado? E ele respondeu: não, idiota, você está sendo promovido. Ele me deu um beijo na lateral da cabeça e disse: você podia ter me avisado antes. E completou: não, foi bem mais engraçado assim. Eu senti sua falta, garoto. Vamos encher a cara. Eram 8h30 da manhã. Paulo, quem faz isso? Ele respondeu: eu faço. Você ainda tem muito que aprender sobre como aproveitar a vida. Isso não me surpreendeu vindo dele, afinal, o que esperar de alguém que ficou bêbado antes de uma cerimônia de onça aqui no Japão e acabou brigando com um macaco, e perdeu? Eu diria que isso aconteceu numa fonte termal. No final, nós realmente fomos beber. Conversamos sobre trabalho e sobre o que vinha pela frente. Também falamos sobre a G, e ele me aconselhou que eu deveria encontrá-la para ter um encerramento. Disse que ambos cometemos erros, mas que, no fundo, somos boas pessoas. Ele acreditava que, ao obter esse fechamento, eu poderia seguir em frente sem carregar esse peso emocional. Falou ainda que, depois disso, poderíamos conversar sobre o meu futuro profissional, sobre o que eu queria fazer e para onde queria ir. Com isso, mais um item foi riscado da lista. Ainda tenho um emprego, meu pai está se recuperando bem, mas o assunto da G continua a ocupar meus pensamentos. Desbloqueei ela no Facebook e rolei o feed, tentando me preparar para o que estava por vir. Mandei uma mensagem privada perguntando se poderíamos nos encontrar para jantar em breve. Trocamos algumas cortesias e combinamos de nos ver nos próximos dias. Esse seria o meu próximo relato. Atualização final: Jean e eu marcamos de nos encontrar em um restaurante algumas horas depois do turno dela. A caminho desse encontro, dois medos me acompanhavam: um de que minha raiva ainda estivesse presente e eu agisse conforme, ou de que meu amor por ela permanecesse e eu fizesse algo com base nisso. Eu esperava encontrar um meio termo. Todos os meus planos saíram pela janela no momento em que ela entrou pela porta. Estava linda, sorriu e caminhou até mim, fazendo meu estômago se revirar. Não fiquei tão nervoso nem quando perdemos nossa virgindade juntos. Compartilhamos um abraço curto e estranho, e eu pude sentir o cheiro do meu perfume favorito nela. Será que ela estava prestes a me bombardear de amor ou tentar algum truque emocional? Talvez estivesse em outro relacionamento e quisesse me mostrar o que eu perdi? Não havia anel no dedo, nem mesmo o que eu tinha dado a ela. Conversamos sobre o estado de saúde do meu pai primeiro, e ela me disse que sempre verificava quando estava de plantão, certificando-se de que o cirurgião responsável pela cirurgia de ponte de safena era um dos melhores. Depois, passamos para conversas mais leves, como a carga extrema de trabalho dela durante a pandemia e o que eu vivi no lockdown em Tóquio. Por dentro, eu estava prestes a desmoronar. Eu me dizia que precisava passar por aquilo para consolidar meus sentimentos, e finalmente, seguir em frente. Parecia que estávamos evitando o elefante na sala por um tempo dolorosamente longo, até que ela finalmente me olhou e seu rosto mudou. O resto da conversa é um borrão, mas tentarei descrever o melhor que puder. Ela começou: primeiro, quero te dizer o quanto sinto pelo que aconteceu e por ter te machucado. Eu retruquei: você sente por ter sido pega ou realmente sente por como me machucou? Ela, com sinceridade na voz, respondeu: claro que sinto pelo que isso fez com você. Pelo que fez com nossas vidas e com nosso futuro, eu joguei tudo fora por causa da minha insegurança. Então, você fez isso por causa da sua insegurança ou queria secretamente me punir pelas pessoas com quem estive enquanto não estávamos juntos? Talvez um pouco de ambos, mas deixa eu te dizer, nenhum homem com quem estive antes de ficarmos noivos eu amei da mesma forma que te amei. Tim, meu ex antes de você, me traiu porque sempre dizia que nunca poderia competir com o que eu sentia por você. Terminamos por causa disso. Eu não sabia disso e, para ser honesto, nunca me senti mal por ele ter me traído. Eu nunca quis que você soubesse que dormi com outro homem. Achei que poderia me desvincular emocionalmente disso, e que, mesmo se você descobrisse, poderíamos superar, como sempre superamos tudo. Você pensou muito errado.
foi provavelmente a coisa mais dolorosa que já experimentei. Eu não precisava que você fosse perfeita ou experiente. Só precisava que fosse minha. Nenhum deles, Jean, nenhum deles se comparava ao que eu sentia por você. Mas agora eu me pergunto, era amor de verdade ou uma projeção do sonho que nossa família queria ou talvez a fantasia que esperávamos? Ela começou a ficar emocionada, pediu desculpas e foi ao banheiro para se recompor. Estávamos num restaurante de tamanho médio, com poucas mesas ocupadas. P apareceu como apoio, como alguns de vocês sugeriram, e estrategicamente se sentou num canto mais isolado. Olhei para ele, buscando algum encorajamento ou sinal positivo, e ele estava em uma conversa bastante animada com duas mulheres atraentes, rindo, gesticulando, e tudo mais. Finalmente, ele olhou para mim e me deu um sinal de positivo, com uma expressão de dúvida, mas que me garantiu que tudo estava bem. Ele sorriu, então me mostrou o dedo do meio, ainda rindo, e voltou para suas atividades extracurriculares. Esse cara, sério. Jean voltou e retomamos a conversa. Tem algo que você quer perguntar sobre aquela noite? Nada pode ser desfeito, não importa, mas nada aconteceu. Eu nem sabia se conseguiria fazer aquilo. Quando você ligou para o quarto, aquilo me assustou muito e eu corri para o saguão. Mas você já tinha ido. Agora, não importa. Não estou aqui para reviver o passado, quero que a gente trabalhe para seguir em frente. Ela me perguntou, você pode me perdoar? Eu respondi, claro que posso te perdoar, e eu te perdoo. Você não é uma pessoa horrível, apenas tomou uma série de decisões horríveis que nos trouxeram até aqui. Não é só culpa sua. Eu também deveria ter sido mais aberto e compreensivo com as suas preocupações. Eu estava passando por uma montanha-russa de emoções, do amor à raiva e ao arrependimento. Parte de mim queria gritar com ela, enquanto outra parte queria apenas levá-la para casa e esquecer que tudo isso aconteceu. Nas últimas semanas, eu assisti a vídeos no YouTube sobre histórias do Reddit, me preparando para essa conversa, vendo homens que se puniam pelo que suas parceiras haviam feito, causando mais dano do que a própria traição. Eu estava determinado a não ser um desses caras. Então, comecei a olhar para ela, com as palavras de um velho sábio na cabeça. Ecoando na minha mente, o rosto maquiado, unhas feitas, vestido apertado. Eu realmente a conheço? Se essa é a sua pior aparência, será que a mente é a mesma? São todas iguais? Eu me endureci, e agora, há algo para nós no futuro? Quero que você se lembre de quando éramos crianças, quando voltávamos do parque e aquele cachorro bravo se aproximou de nós. Eu instintivamente fiquei na sua frente para te proteger, para te salvar. O dono chamou o cachorro e ele saiu correndo. Durou apenas alguns segundos, mas quando você tem 9 anos, aquilo parece um bicho de 7 cabeças. Todos esses anos depois, eu continuei à sua frente, te amando e te protegendo de qualquer coisa. Mas desta vez, quando eu fiquei na sua frente, dando tudo de mim, você cravou uma faca nas minhas costas, como na fábula do sapo e o escorpião. Essa frase a atingiu como um raio, e ela baixou a cabeça, derramando algumas lágrimas. Eu ainda não tinha terminado, precisava desabafar. Sinto muito, disse ela, tirando a caixinha do anel e empurrando-a pela mesa até mim. Eu a deixei ali, sem tocar. Eu não quero isso, continuei. Estou com raiva. Você acha que eu queria estar aqui, com o coração na garganta, e você chorando? Eu queria estar em casa, brincando com o bebê que teríamos agora. Não consigo lembrar o que foi dito nos minutos seguintes. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Eu já disse coisas horríveis na vida, mas aquilo foi a pior. Me desculpei, dizendo que tinha ido longe demais. Aquilo me tirou do modo raivoso, e o restante da conversa foi mais tranquilo. Depois de liberar toda aquela tensão, finalmente tivemos uma conversa normal, apenas sobre a vida e o futuro. Falamos sobre nossas famílias, porque nossos pais são muito próximos. Seus pais sempre foram como uma segunda família para mim, e os meus para ela.
Conversamos sobre como poderíamos coexistir como amigos, já que reconciliação não estava na mesa. Quando ela se levantou para ir embora, nos abraçamos por um longo tempo. Vou parar por aqui e terminar o resto amanhã. Foram dias longos. Nunca consegui entender a lógica de eu te amo, mas podemos ter um relacionamento aberto. Quem tem um mínimo de amor próprio jamais aceitaria isso. Um dos leitores dessa história pensa da mesma forma e compartilhou seu relato nos comentários, dizendo: e meses antes do meu casamento, minha ex sugeriu que deveríamos ter uma última aventura antes de nos casarmos. Eu disse que não, por isso estou me casando com você. Quando voltei do trabalho fora da cidade, ela me disse que teve a aventura dela e que eu poderia ter a minha. Enquanto eu tirava meus sapatos, simplesmente abri a porta novamente e disse para ela sair. Falei para chamar os pais ou a polícia para buscar suas coisas. Compartilhe também nos comentários se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conhece. Obrigado por assistir até aqui. Considere se inscrever no canal como forma de apoio. Te vejo no próximo vídeo.